Você sabe o que é manutenção centrada em confiabilidade? Com certeza esse é um dos assuntos mais comentados dentro do mercado da manutenção e também é um assunto que é a maior fonte de dúvida dos profissionais da gestão da manutenção. O que de fato é a manutenção centrada em confiabilidade? No vídeo de hoje eu vou te explicar isso de uma forma bem rápida e bem prática para você entender de uma vez por todas o que é manutenção centrada em confiabilidade. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre RCM, Reliability Centered Maintenance, ou seja, manutenção centrada em confiabilidade. O que é a tal da manutenção centrada em confiabilidade? Em meados de 1974, as Forças Armadas Americanas começou a estudar uma forma mais barata e mais eficiente a nível de confiabilidade de se manter os seus ativos, os ativos militares, né? E eles começaram a traçar algumas estratégias e até que se gerou e denominou-se a tal chamada manutenção centrada em confiabilidade. A manutenção centrada em confiabilidade é uma política de manutenção que se difere da política comum, principalmente pelo primeiro ponto. Ela é normalizada. Nós temos as duas principais normas da manutenção centrada em confiabilidade. A primeira é a norma SAE JA 1011 e a segunda é a norma IEC 60300-3-11, que é um dos requisitos da norma, que tratam todo o processo e metodologia de implantação e requisitos para se tratar da manutenção centrada em confiabilidade. Então o primeiro passo é, o que se difere da manutenção comum? Norma, eu tenho instrumentos normativos para poder seguir e implantar um processo de manutenção centrada em confiabilidade. Então, como eu falei, como nasceu nas Forças Armadas Americanas visando as estratégias para a manutenção daqueles ativos naquele momento, a manutenção centrada em confiabilidade ela tem alguns objetivos principais. Primeiro objetivo, que eu falo, não é de fato o objetivo principal, mas o objetivo global e aquilo que se pode mensurar no médio e longo prazo, é a redução do LCC, redução do LCC, custo do ciclo de vida do ativo, Life Cycle Cost, LCC. Então, o objetivo da manutenção centrada em confiabilidade é reduzir esse custo do ciclo de vida do ativo. O que é o custo do ciclo de vida do ativo? É a somatória de todos os custos que você teve com o ativo, desde o momento de projeto, instalação, operação e manutenção e o seu descarte. Então, como que a manutenção reduz o ciclo de vida do ativo? Reduzindo o custo de manutenção por consequência da elevação da confiabilidade do sistema e também por consequência da elevação da disponibilidade do sistema e fazendo só aquilo que deve ser feito naquele sistema para manter a função do ativo. Então vamos entender isso de uma forma mais clara. A manutenção centrada em confiabilidade, essa estratégia, essa política, ela se divide em 4 tipos de manutenção para a gente aplicar nos nossos ativos. O primeiro tipo, RTF, que é a nossa manutenção corretiva, a manutenção corretiva. PM, né? Manutenção preventiva. PDM, manutenção preditiva e detectiva. PCM, manutenção proativa. Então, a manutenção centrada em confiabilidade, ela se divide em 4 tipos de manutenção para que nós possamos aplicar no nosso ativo. E o que acontece como que eu consigo reduzir os custos de manutenção e elevar a confiabilidade do meu ativo? Quando eu consigo selecionar cada ativo para aplicar esse tipo de manutenção da forma correta. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir antes de escolher qual técnica, qual tipo de manutenção eu vou aplicar, é qual que é a função de cada equipamento no meu processo. Porque o objetivo da manutenção centrada em confiabilidade é manter a função do ativo. O foco é na função do ativo e não no ativo propriamente dito. É na sua função, o que ele desempenha dentro do processo. Então, para eu descobrir a função, uma vez que eu descobrir a função, eu vou poder descobrir quais são as possíveis falhas, quais são os modos de falha e quais são os efeitos dessas falhas. Então, eu descobri a função, descobri quais são as falhas que interrompem a função, né? As falhas que reduzem o funcionamento do ativo a zero, a performance do ativo até comprometer a função. Quais são os modos de falha dessas falhas? Então, toda falha ela tem um modo de falha. O que é um modo de falha? Um sintoma. Tá? Então, toda falha me dá um sintoma que ela está acontecendo.
E a partir daí, toda falha tem um efeito de falha. O que é o efeito? Consequência. Então, a partir desse momento, eu vou conhecer dentro da minha árvore estrutural, dentro da minha empresa, dentro da minha planta, mapeando todos os meus processos, quais são as possíveis falhas que comprometem a função dos meus ativos nos sistemas, como essas falhas aparecem através dos modos de falha e quais são os efeitos dessas falhas. A partir daí, quais são as consequências. Para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer um negócio chamado FIMEA. Para eu te ensinar como que faz um FIMEA nesse vídeo vai ficar muito longo, por isso eu gravei uma outra aula te ensinando como que faz o FIMEA. Essa aula está com o link aqui na descrição, é só você clicar e ver passo a passo para executar o FIMEA, para implantar um FIMEA na sua empresa. Feito isso, conheci a função, conheci quais são as falhas, modos de falha e os efeitos dos meus equipamentos, dos meus ativos através do FIMEA. O FIMEA ele vai me dar um indicador chamado RPN, número de prioridade e risco. O RPN é o número de prioridade e risco de cada falha. Então, cada falha, através do seu índice de ocorrência, severidade e detecção, ganhou um determinado indicador. Quando eu multiplico a ocorrência pela severidade e pela detecção, eu acho o RPN. Supondo que eu fiz o meu FIMEA, encontrei 100 falhas. Cada falha terá um RPM característico, cada falha terá um RPM respectivo. Vou começar, obviamente, das maiores para as menores. As falhas menores são aquelas que não representam risco ao meu processo a nível de ocorrência, severidade e detecção. As falhas maiores são aquelas que representam maior risco para o meu processo. Sabendo disso, eu conheço o meu processo a nível de falha, a nível de modo de falha e a nível de efeito. Agora, eu vou ver com qual dessas técnicas aqui eu vou trabalhar em cima da ocorrência dessa falha para que ela diminua, ou trabalhar em cima da severidade dessa falha para que ela também diminua, ou aumentar a chance de detecção dessa falha. Então eu tenho 4 tipos de manutenção para aplicar para que não deixar que essas falhas aconteçam, ou caso aconteçam, a sua severidade seja menor, ou caso aconteçam, eu ainda encontre em estágio inicial, quando é mais barato de se resolver e eliminar essas falhas. Só que eu não vou escolher isso de forma aleatória, eu não vou pegar qualquer uma dessas técnicas aqui e implantar de acordo com o que eu achar mais conveniente. Não, eu tenho que pegar isso de acordo com a criticidade dos meus ativos. Então, esse também, após o FIMEA, é um dos passos mais importantes da manutenção centrada em confiabilidade. Como que eu vou definir se o meu ativo ele é mais importante ou menos importante dentro do meu processo? Então, eu tenho 3 níveis de criticidade. O nível de criticidade A, nível de criticidade B e nível de criticidade C. Cada um desses níveis de ativo, cada uma dessas criticidades vai se encaixar em um desses tipos. A manutenção corretiva, obviamente, eu vou aplicar em equipamento criticidade C. Então, a manutenção corretiva é aquela que eu vou aplicar em equipamentos criticidade C. Manutenção preventiva é onde eu vou aplicar em equipamento criticidade B. Manutenção preditiva e detectiva e manutenção proativa, meus equipamentos de criticidade A. Então vamos imaginar que você fez a sua matriz de criticidade e 85% dos seus ativos são de criticidade A. Você vai fazer manutenção corretiva em 85% dos seus equipamentos? Não, claramente não. Você vai fazer a sua matriz de criticidade, ela pode ter no máximo 20% dos equipamentos de criticidade A. Se ela tiver mais que 20%, você vai ter que revisar essa matriz e mexer em algum dos parâmetros, implantar alguma solução para que algum dos parâmetros caia para a criticidade B ou C. Uma coisa que tem que ficar muito claro na sua mente, onde tudo é crítico, nada é crítico. Então você tem que ter no máximo 20% dos equipamentos de criticidade A, que é onde você vai aplicar a manutenção proativa e a manutenção preditiva e detectiva. Por quê? São manutenções que tomam um maior nível de energia da manutenção, que são manutenções que custam mais caro para ser aplicadas, não que custam mais caro a nível de, quanto comparado com a corretiva ou com a preventiva. Eu falo a nível de investimento, são manutenções mais sensíveis, técnicas mais caras, então você vai aplicar somente nos equipamentos de criticidade A apenas.
Preventiva. Quando eu falo preventiva, eu quero falar de inspeções visuais, inspeções sensitivas, serviço de lubrificação, trocas de peças por fim de vida útil, onde eu posso tolerar um determinado risco. Eu vou aplicar no meu equipamento, nos meus equipamentos de criticidade B. Então, eu posso tolerar ali 40% mais ou menos de equipamentos de criticidade B. E corretiva serão aqueles que eu vou aplicar só nos meus equipamentos de criticidade C. Aqueles equipamentos que têm uma importância muito pequena no meu processo e não tem problema que eu deixe quebrar, porque ele não vai impactar na função do meu processo de produção. A partir desse momento que eu estratifiquei esse tipo de manutenção, eu passo a fazer o que deve ser feito a nível de manutenção e deixo de fazer aquilo que pode ser feito a nível de manutenção. Posso fazer uma preditiva no equipamento de criticidade C? Posso, mas eu devo fazer? Não. Por quê? Porque custa caro e é um equipamento que não interfere na função do meu processo como um todo. Uma vez que eu fiz isso, dessa forma estratificada, eu reduzo o LCC por meio da redução do custo de manutenção e também aumento confiabilidade e aumento disponibilidade. Então, o foco da manutenção centrada em confiabilidade vai ser sempre na função do processo, na função que aquele ativo desempenha dentro do processo de produção. Outro detalhe importante saber também é que eu tenho que mapear as falhas, os modos de falha, o efeito de falha através do FIMEA. Então, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link que é o principal para você trabalhar com manutenção centrada em confiabilidade, que é sobre o FIMEA. Como você elabora um FIMEA passo a passo? Eu peguei um processo de produção real e apliquei e fiz um FIMEA passo a passo de todo esse processo para te mostrar como que você pode cercar essas falhas, o que de fato é um RPN, como você calcula, etc, etc, etc. Tá bom? Então, se você quer saber mais sobre manutenção centrada em confiabilidade, se inscreva no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, que sempre que houver vídeos novos, o YouTube vai te notificar. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o nosso próximo vídeo.